Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 8º webinar do RENDS. Hoje a gente vai falar do papel do engenheiro em operações humanitárias. Para isso a gente tem aqui um convidado, que é o Felipe Buzanovski. Seja bem-vindo, Felipe. Felipe já é parceiro do RENDS há bastante tempo, já participou de diversos eventos quando a gente estava no presencial. Ele é engenheiro de telecomunicações pela UF, com mestrado profissional em engenharia aeronáutica no ITA, especialização em engenharia metroferroviária pela Unigran Rio, mestrado executivo em operações e cadeias de suprimento pelo Instituto Politécnico de Milano, trabalhou na Embraer e no Metrô Rio, e em organizações como Médicos Sem Fronteira, Médicos do Mundo, Programa de Alimentação Mundial, em diversos países, como Colômbia, Haiti, Zimbábue, Níger, Sudão do Sul, Angola, Venezuela, Chad, Gana e no Brasil. Felipe, seja bem-vindo, a gente está à disposição para ouvi-lo. Muito obrigada por estar aqui para a gente. O Felipe está falando da Armênia, e lá agora é 00:30. Obrigada. Não, prazer, Adriana. Eu queria agradecer você mais uma vez, né, pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar para o RENDS, para os alunos e para as pessoas que acompanham também, e compartilhar um pouquinho a trajetória. Eu preparei uma pequena apresentação, acho que Adriana, se me corrija se eu estiver errado, são 30 minutos de apresentação, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, espero que eu consiga responder as perguntas que vierem aparecer. Se eu não conseguir, buscarei para informar posteriormente. Eu vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz. Espero que estejam vendo por aí. Sim, estamos vendo. A Adriana já falou, né, sobre a minha formação como engenheiro de telecomunicações. Na verdade, é só para contextualizar um pouco, né, a questão do tópico, como ela tinha sugerido, do papel do engenheiro. E aí, acabei mostrando um pouquinho, apesar de ela já ter falado, um pouco da minha experiência como engenheiro também, além de ter trabalhado na Embraer, no metrô e também na Telemar, quando ainda era Telemar. Hoje em dia já nem existe. Eu acho que talvez algumas pessoas que estejam assistindo aí nem tenham conhecido a Telemar. Então, falando um pouco a questão do engenheiro, né? Acho que o mínimo, assim, vocês como engenheiros, ou a maioria que deve estar participando, assistindo, espero que saibam todas essas equações aí de cor, consigam deduzir todas essas fórmulas, que são as 17 equações aí que mudaram de alguma maneira a engenharia. E eu acho que o mínimo que a gente tem que espera também de vocês, né, é conseguir resolver integrais como essa, em menos de 5 minutos, né? Mas a gente vai voltar para esse tema depois, acho que daqui a pouco a gente retoma. Mas eu acho que, trazendo um pouco da definição, né, do papel do engenheiro, eu até entrei no próprio site da PUC para ver as definições, né, do engenheiro. Eu acho que é importante porque, até contextualizar, porque talvez muitos alunos talvez nem reflitam sobre o papel do engenheiro ou talvez não em todas as esferas que se possa atuar, né? Então, colando do própria página da PUC, né, tem lá no dicionário da língua portuguesa a profissão é definida como aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização dos recursos da natureza e benefício do ser humano, que, apesar de correta, é uma definição bem vaga que permite mais variados desdobramentos, inclusive a atuação em operações humanitárias. O que é o curso de engenharia? Isso também tirei da página da PUC, com o propósito, né, capacitar o aluno a desenvolver pesquisas, produtos e serviços, traçar estratégias, gerenciar incerteza, solucionar problemas e trabalhar com equipes multidisciplinares.
Essa é a proposta do ensino de graduação em engenharia, que pretende fazer com que o estudante aprenda a conciliar lógica e base científica com versatilidade e visão empreendedora. E aí eu acho que isso tem muito a ver assim com a experiência, né, que a gente tem no ramo humanitário. Eu vou passar um pouquinho as fotos aí um pouquinho para frente e contar um pouco mais das minhas experiências, mas os contextos em que trabalhamos muitas vezes acabam sendo um pouco complicados em termos de conseguir obter recursos. Eu vou falar, por exemplo, do Sudão do Sul, onde, quando eu estava lá, um país que é mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, tinha mais ou menos 17 quilômetros de asfalto. Então, vocês imaginam como seria a parte de transporte de material, de pessoas mesmo. A gente tinha, para a gente chegar no projeto onde eu estava, a gente chegava no avião, pousava numa pista de terra, porque a gente tinha que levar os carros para poder espantar os bodes e as cabras que estavam no caminho para evitar um acidente. Então, acho que o fato de ser engenheiro e logicamente, isso não é querendo dizer que outras profissões também não possam trabalhar com logística humanitária, nem que o fato de ser engenheiro é uma obrigação para se trabalhar com logística humanitária, mas eu acho que a engenharia acaba ensinando a gente a ser criativo, a aprender, a estudar e ter que, no final das contas, dar um jeito de resolver problemas. Então, acho que isso que é algo que compatibiliza bastante com o trabalho na área humanitária, que eu acho que ajuda o dia a dia nas operações. Eu acho que a maioria dos seus alunos, eu imagino, esteja fazendo engenharia de produção, talvez alguns de algumas outras ênfases de engenharia, mas eu acho que a engenharia acaba dando essa visão sistêmica e das interfaces entre as diversas áreas. E que isso é muito, muito interessante na parte de engenharia, né? E aí, trazendo até para a logística comunitária. E aí, trazendo um pouco mais para a realidade, assim, normalmente o engenheiro, lógico que existem as outras possibilidades, mas a área que tem mais afinidade, que se usa no ramo humanitário, se chama logística. Logística humanitária, que cada organização acaba tendo um pouco dessa particularidade, ou de quão ampla acaba sendo essa área de logística humanitária. Numa das organizações que eu trabalhei, como a Adriana mencionou, eu trabalhei no Médicos Sem Fronteiras, Médicos do Mundo, trabalhei no Programa de Alimentação Mundial também. A logística acaba englobando diversas famílias técnicas. Por exemplo, tecnologia da informação, radiocomunicação, manutenção de veículos, frota de geradores, instalações elétricas, construção, água e saneamento, cadeias de suprimento, equipamentos biomédicos e o que mais vier a ser necessário. De fato, na verdade, cuidar de toda a parte operacional para poder garantir que os profissionais de saúde, no caso, pudessem exercer seu trabalho com as melhores condições possíveis, podendo prestar o melhor serviço ao beneficiário no final. Então, o logístico, né, o engenheiro que trabalha nessa área, estava ali como um facilitador para fazer essa engrenagem sempre funcionando e sem ter problema de falta de energia, por exemplo, ou falta de recursos, de insumos, ou medicamentos, ou coisa do tipo. A gente pode até entrar em alguns detalhes mais à frente. Tá? Aí eu vou falar um pouquinho de algumas experiências que eu tive. Aqui tem algumas fotos, todas as fotos foram eu mesmo que tirei, do Haiti no terremoto de 2010. Acho que talvez a maioria dos alunos aí, não sei se lembram bem,
mas foram mais de, não sei, 200 mil mortos, foi uma grande tragédia, foi uma das, talvez das maiores aí nos últimos 20 anos, e, e esse era o estado que você via, né? Então, você vê como as construções, você já deve ter tido aula aí de, se alguém vem da área civil, de concreto armado, ou da área de resistência de materiais, já deve fazer parte do ciclo de vocês, e aí você vê como é que é, né? Como um terremoto transforma essas estruturas como se fosse uma folha de papel. E era esse o cenário que a gente via mesmo. Até voltei para Haiti 10 anos depois e ainda tinha alguns prédios que ainda estavam em estado parecido. Eu vou passar para o outro. Aqui foi uma experiência que eu tive no Níger em 2010. Foi uma campanha de vacinação de meningite. E aí, trazendo um pouco, né, da analogia, né, da engenharia com o trabalho humanitário, nesse caso aí a gente tem vários freezers. A gente teve, vocês tiveram aí alguns webinários atrás a palestra do Gabriel, falando um pouco da logística de vacinas. E aí isso é uma parte da cadeia de frio, né, que a gente tem que tomar conta. Nesse caso aí, vocês têm alguns que estão até fechados ainda, mas acho que eram 15 freezers e umas 18 geladeiras, alguma coisa assim. Então, não lembro bem as quantidades, mas como engenheiro, eu pude ajudar a fazer o dimensionamento, o cálculo do sistema elétrico necessário, como fazer as proteções e a carga. Então, isso também vocês já devem, se eu tiver alguns alunos que vieram da área de elétrica, devem ter isso aí em circuitos elétricos, senão vocês devem ter visto isso aí, alguma coisa parecida talvez em física 3 ou eletricidade básica, que pode fazer parte do currículo de vocês. Eu não sei exatamente como está o currículo da PUC, e também os currículos variaram um pouco desde quando eu estudei minha engenharia lá no início no final dos anos 90. Aqui foi quando eu estive no Brasil, início de 2011, também, eu não sei se muitos de vocês se lembram, desculpa, mas foram os deslizamentos aí na região serrana. Eu participei com uma equipe de a gente fazer uma missão exploratória para poder ver a necessidade de intervenção. E aí, realmente chocante, né? O que aconteceu, mas existem muitas oportunidades, né, de coisas que o engenheiro poderia ter trabalhado na área de pré-desastre, de mitigação. Eu tenho certeza que a Adriana já comentou sobre essas fases das intervenções com vocês, mas existe muitos trabalhos além da intervenção de fato, né, na situação durante o desastre, no pré-desastre, na preparação, né? Aqui algumas fotos que eu tive no Sudão do Sul. Eu acho que foi um dos lugares mais complicados que eu trabalhei. Isso foi em 2011, foi durante a independência do Sudão do Sul, que é o país mais novo do mundo ainda, né? Então, se vocês terem uma ideia, essa foto do lado esquerdo que vocês veem é uma casa onde morava uma família com, não sei, talvez 10 pessoas ou 6 pessoas, eu não lembro exatamente. Era um cenário bastante desolador, assim por dizer. E a foto da direita foi numa campanha de vacinação que a gente fez. Vacinamos, acho que, 3 mil crianças num dia, se não me falha a memória. Aqui também, no Sudão do Sul, a foto do lado esquerdo é uma distribuição de NFI kits, non-food items, que a gente fez depois de uma
enchente que teve lá, o Sul do Sul, aí eu vou aproveitar e falar um pouquinho também da questão da engenharia, né, de como a necessidade de... vou falar no slide seguinte, desculpa. Esse aqui foi aquele que a gente fez a distribuição, porque é por causa das inundações que tiveram, então as pessoas não tinham o tecido de cozinha, não tinha, a gente botou mosquiteiro, porque era zona de malária. Então, a gente tinha a preparação dos kits e a distribuição. Então, as fotos na direita foi durante o mapeamento da população-alvo que a gente fez para poder marcar o dia da distribuição. Aqui, a foto na direita superior também é uma casa, e embaixo é como um vilarejo, né, onde as pessoas moravam de fato, assim, ou conviviam, né, o espaço de convívio social. Muito complicado, Sudão do Sul, como eu mencionei, até para a chegada de recursos era sempre problemático. E aqui tem um exemplo que a Adriana já cansou de escutar, mas eu gosto sempre de compartilhar com os alunos. Eu não sei se vocês conseguem ver essa telinha que fica na frente de vocês. Não, E dá para aqui ver foto. Dá? Aqui o que acontece. Sudão do Sul, por exemplo, e aí vem um pouco de alguns problemas de engenharia, né? Não sei se vocês conseguem ver bem na foto da esquerda, o solo do Sudão do Sul ele é super argiloso. Eles chamam de black cotton soil. E então a capacidade de absorção é muito baixa. O que a gente tem de problema? Do lado direito, vocês veem esses tijolinhos, aí são latrinas que a gente tinha para o nosso uso mesmo, onde a gente morava, no nosso compound. Só que como o solo era muito argiloso, e aí vem um problema bem, assim, engenharia civil, né? Ou mais voltada para isso, a capacidade de absorção era muito baixa. E, logicamente, as pessoas urinam, defecam e vai se enchendo a latrina. Existe um cálculo que é feito para dimensionamento que tem que levar em conta a superfície o tipo de solo. Até porque a gente tem um espaço limitado, não dá para construir normalmente, se espaço não é um problema, a gente pode simplesmente enterrar a latrina, fechar e construir uma outra, mas não dá para fazer isso a cada semana, por exemplo. A gente tinha um hospital para 80 pessoas, se não me engano. E além das pessoas que moravam, que eram tipo 45 pessoas, tinha 4 latrinas para dividir. Então, normalmente, vinha um caminhão da ONU para poder retirar, fazer a limpeza das latrinas, com uma bomba própria. No entanto, como eu estava mencionando das enchentes, esse caminhão teve um problema na estrada, que não era uma estrada de fato, uma estrada de terra, que o caminhão não conseguia passar. E a gente teve que achar uma outra solução. Então, eu cheguei a pedir essa bomba. Essa é uma bomba, não é uma bomba d'água, é uma bomba de sucção de sólidos. E a gente, delicadamente, esvaziou e colocou dentro dessa bolsa de plastic sheeting, que foi costurada à mão, e enquanto a gente não tinha uma outra solução, porque a gente não tinha como construir mais latrinas e não tinha como fazer um transporte correto, né? Pelas limitações. Então, esse é um grande problema do ponto de vista até na questão de água e saneamento, né? Até como a gente fazia o escoamento da água suja, da água cinza, água já usada, a gente a gente tinha as caixas de acúmulo, eu fiz não é bem um açude, mas como um reservatório de água aberto para poder a água evaporar, a água usada. A gente chegou a plantar bananeiras para ver se absorvia
mas realmente a capacidade de absorção era muito baixa, e mesmo com o calor do Sudão do Sul, era difícil, porque também a gente estava, na época de chuva não era tão calor assim. Na época de seca, a temperatura chegava a 45, 50 graus. E até me lembra um exemplo de um engenheiro que estava trabalhando lá também, que logo que eu cheguei, ele para reduzir um pouco o calor dentro da casa dele, do Tucum, ele era engenheiro mecânico, trabalhava com essa parte de troca de calor. Ele criou um sistema, colocou um ventilador na janela com umas serpentinas, que ele umedecia, e ele conseguiu baixar a temperatura do tucu dele em 5 graus. Aí tem um pouco da criatividade, mas para melhorar um pouco da qualidade de vida. Certamente, o fato de ele ser engenheiro, né, ter esse background, ajudou ele a ter essa ideia, né? Como é que estamos de tempo? Ainda temos alguns minutos. De foto, eu acho que ficou por aqui, mas eu vou dar mais alguns exemplos assim de outras atividades, né, como engenheiro dentro das atividades humanitárias. Por exemplo, nesse mesmo contexto do Sudão do Sul, a gente teve que reconstruir um hospital. Tinha um hospital que estava lá, que foi construído pela própria organização como uma estrutura temporária, e teve que ser feito uma atualização, né, para mudar para uma estrutura permanente, porque notou-se que a organização não ia sair dali tão cedo. E então parte desse trabalho acabou sendo como resultado, construiu-se uma estrutura metálica, uma coisa mais permanente. Então aí eu também venho com algumas especificidades, até do próprio logística, e a relação com a engenharia. Para fazer a construção do hospital, a gente tinha um logístico construtor, normalmente com uma formação em arquitetura, ou engenharia civil, para poder se responsabilizar pela construção. A gente normalmente tem algum eletricista, ou engenheiro eletricista, ou técnico eletricista, para poder também garantir a segurança das instalações. Eu acho que isso também é parte até do próprio trabalho do engenheiro, né? Prover as condições de trabalho de maneira que o trabalho possa ser desempenhado de maneira segura, né? A gente, até falando da própria engenharia, como a gente tem a engenharia de segurança de trabalho no Brasil, o HSI fora, como engenheiro, a gente tem que sempre pensar nesse aspecto também. Eu não sei, Adriano, acho que talvez valha a pena abrir para perguntas já. Eu acabei não botando muitas fotos para poder aproveitar mais as dúvidas ou ter um pouco mais de interação aí com os alunos, com o pessoal que está assistindo. Tá ótimo, Felipe. Obrigada. Eu não sei, mas, claro, aberto aí para contar mais histórias ou curiosidades que as pessoas possam vir a ter. Eu tentei ser um pouco sucinto na apresentação, mas para deixar um pouco mais de tempo também para as perguntas. Não, obrigada, tá ótimo. Bom, pessoal, se tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat. Vou começar aqui perguntando, você acha que, então, o papel do engenheiro numa operação humanitária é garantir que todas as atividades do back-office ali estejam funcionando bem, né? Então, filas organizadas, materiais no tempo certo, no lugar certo, na quantidade correta. Os 5 R's, né? Right time, right cost, right... Exatamente. Então... Eu acho assim... A maioria das minhas experiências, Adriana, foram trabalhando numa organização mais caracterizada pelas intervenções em emergência e trazendo assistência, né? É um pouco diferente, talvez,
o approach que se possa ter quando é uma organização mais voltada para desenvolvimento, porque cada uma acaba tendo seu nicho, né? Então, talvez as organizações de desenvolvimento trabalhando um pouco mais no pré-desastre, né, na preparação, e outras um pouco mais durante uma intervenção ou uma emergência que possa vir a ocorrer. Mas, de uma maneira geral, eu acho esse trabalho de logística ele tem muito a ver com facilitar, né? Fazer com que as coisas não parem, continuem acontecendo, até dependendo do tipo de serviço que você vai prestar para o nosso beneficiário final. Na maioria das minhas experiências foram numa organização de ajuda médica, então eu sempre fico com o beneficiário final como o paciente, né? A pessoa que vai lá receber o cuidado médico. E, logicamente, como engenheiro, a gente não vai, por mais que às vezes possa pensar, puxa, vamos fazer de tudo. Não vamos, assim, eu não vou botar a mão no paciente, não vou cuidar de ferida. No Sudão do Sul, eu quase tive que entrar numa sala de cirurgia para segurar uma pessoa que a anestesia não estava pegando, estava precisando tirar uma bala do olho dele, mas acabou que arrumaram uma enfermeira. Mas então, normalmente, a gente não vai ter o contato direto com o paciente, mas a gente vai estar sempre interagindo com os nossos clientes, que os nossos clientes são os prestadores, no caso, a equipe médica. Meu principal cliente, lógico, tem a parte administrativa, a parte financeira, mas eu ainda acho que nesses casos específicos, a equipe médica é meu principal cliente, é ele que era a minha prioridade sempre. E então era esse de fato o trabalho como engenheiro, como logístico, né? Como você bem mencionou, é fazer o back office, fazer que as coisas não parem, os insumos estejam lá, a estrutura esteja lá, que tenha água, porque a água diria assim, uma commodity essencial para todas as atividades, seja para beber, seja para lavar, seja para limpar. Então, a gente tem que garantir fornecimento de água para limpeza. Por exemplo, nesse projeto do Sul tinha um centro cirúrgico. Então, tinha uma série de regras para poder manter a higienização para uma sala de cirurgia. Legal. Você está assustando meus alunos, por favor, conte detalhes. Bom, as atuações são bem distintas, né? Você está falando, nesse caso do Sudão do Sul, essa questão da necessidade de tomar decisão de limpeza de latrinas numa outra campanha, não lembro exatamente onde foi, né? Você teve uma campanha de vacinação. Como é que foi a atuação no Níger? Como é que foi a atuação na campanha de vacinação? O que você teve que fazer? E tem uma pergunta aqui da Marina já ligada a isso, que é quanto tempo demora uma campanha de vacinação dessas e se você tem que estar presente o tempo todo? Então, essa campanha de vacinação que eu fiquei mais ou menos um mês no Níger, e teve uma equipe que chegou um pouco antes. Eu acho que, assim, falar de quanto tempo demora é um pouco, diria que eu não tenho a resposta correta, porque existe uma fase, eventualmente, uma fase preparatória, uma fase de discussão com o Ministério da Saúde, e isso tudo faz parte de uma campanha. Existe a parte de sensibilizar a população, tudo durante a pré-campanha e durante a campanha também. Então, tem vários aspectos aí que passam pela campanha de vacinação em si. E aí também o tempo que dura vai depender da população-alvo, de qual tipo de vacina que vai se dar, da configuração do país, que às vezes pode ser um polo, alguma coisa muito próxima, mas eventualmente você vai ter uma população mais espaçada e que pode levar mais tempo até de pensar como fazer a distribuição, né? A gente vai ter, normalmente vai ter um centro ou um ponto focal e daí fazer a distribuição. E aí vai depender de quão difícil seja atingir essas comunidades. Então, acho que é muito difícil a gente falar
exatamente no tempo da campanha. Essa que eu participei, eu fiquei mais ou menos um mês, mas eu cheguei já um pouco atrasado, eu estava saindo de uma outra missão, estava saindo do Zimbábue. Aliás, eu nem coloquei o Zimbábue aí, daqui a pouco eu posso até conversar um pouquinho. Nessa campanha, o meu trabalho, de fato, era garantir que a cadeia de frio, e aí lembrando um pouco, acho que como o Gabriel tinha comentado aqui numa outra oportunidade com vocês, as vacinas normalmente elas são termossensíveis, né? A maioria delas, e aí a gente tem acompanhado muito a questão das vacinas com a questão do Covid, como a vacina da Pfizer, que tem essa necessidade de ser armazenada a menos 70, a menos 50 graus. A maioria delas a gente tem que garantir um ponto a ponto entre 2 e 8 graus. Isso traz um monte de desafio logístico, né, de como garantir isso, desde que ela sai do fabricante, passa por um estoque, por um depósito, sai do depósito, vai para um transportador, entra no avião, passa em alfândega, chega na capital, num país. Por exemplo, no Chad, eu recebi algumas vacinas, e ainda até chegar no último posto de saúde, que aí vai carregado num cold box, num termo parecido esse que a gente leva para a praia para tomar cerveja mesmo, mas logicamente adequado para o trabalho médico, né? E até a gente chegar nesse beneficiário. Aí, ou nesse posto de saúde. Nos Níger, por exemplo, onde eu trabalhei, a maioria das geladeiras que tinham eram a gás. Então, a capacidade de congelamento era muito pequena, demorava tipo 2 dias para congelar um ice pack. E a gente carregava, então a gente fazia uma parte do nosso trabalho, era fazer distribuição de ice packs. Como a gente tinha naquela foto que eu mostrei uma série de freezers e geladeiras, as geladeiras para armazenar as vacinas, e os freezers para poder fazer a produção de ice pack, a gente botava isso existe uma caixa de armazenamento azulzinha que ela consegue deixar o ice pack congelado ali por 48 horas. E é passiva, né? Ela não tem alimentação, né? Então é realmente só um termo mas com uma capacidade térmica assim, muito, muito boa. Então a gente levava esses termos, essas caixas grandes com ice packs para os postos de saúde, para eles poderem fazer a distribuição ou a campanha diária, né, de vacinação. Então a gente levava, 2 dias depois a gente ia lá e trocava, aí a gente aproveitava, fazia um follow-up, ou eventualmente fazia o transporte do lixo, né, dos resíduos. Porque na campanha de vacinação, por exemplo, a gente tem que ter super cuidado com as agulhas, com cortantes que são usados. Então, normalmente existe uma caixa de armazenamento de perfuro cortante, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, normalmente são de papelão que você joga diretamente a seringa, então a gente, além dos vials, dos frascos, onde fica a vacina, né, que também podem causar um acidente. Então, a gente também coletava isso para depois a gente fazer o descarte correto. Bacana. E a Brenda está perguntando qual o principal desafio de atuar na resposta a um desastre. Já que tem tantas atividades diferentes, qual o principal desafio de se atuar? Olha, tem desastres e desastres, né? Eu acho que existe é difícil falar só o principal, mas eu acho que um aspecto, além das coisas materiais que a gente fala, ou do dia a dia, do desafio da própria... Existe um outro problema, assim, a gente está lidando com uma situação, por vezes, muito degradante, ou muito impactante para o ser humano. E eu acho que isso, às vezes, é muito complicado. Eu digo assim, eu trabalhei no Haiti. Eu cheguei lá um mês depois do terremoto, mais ou menos. E como eu falei, foi um dos maiores terremotos aí nos últimos tempos. Eu cheguei no aeroporto, porque a gente
foi uma super intervenção e a gente recebeu algumas tendas para poder fazer distribuição para alguma população-alvo. É a palavra meio ruim de usar, mas é uma situação até degradante, de uma certa maneira, você tem que levar uma tenda de plástico ou de lona para famílias compartilhadas, porque não tinha outro lugar para ficar. E aí eu cheguei no aeroporto, a gente recebeu, e eu fui contar. Quando eu fui contar, as tendas eram super grandes, super pesadas. Estava faltando 10. Eu tinha, sei lá, 30, estava faltando 10. Então, algumas pessoas dentro do aeroporto estavam roubando para o uso próprio. Assim. Então, você fica numa situação... Eu fui caçar pelo aeroporto do Haiti, onde estavam as tendas, e as pessoas tinham guardado, assim, em diferentes lugares, para poder depois levar para casa, ou para a família. Então, foi uma situação bastante complicada. Eu acho que, assim, tem essa questão no desastre dessas pessoas terem essa situação bastante ruim, além de ter um outro problema, que aí a gente, às vezes, pode até parecer trivial, mas a gente está trabalhando também sob bastante pressão pela situação que vi. Às vezes, eventualmente, por exemplo, no desastre do Haiti, eu morava numa casa com 45 pessoas. Tinha 2 quartos na casa, 2 salas, 3 banheiros, eram 45 pessoas na casa. No ponto de vista de relações humanas, isso é muito complicado também. Você sai para trabalhar, acordando 5 horas da manhã, trabalha, passa o dia numa situação assim, vendo tragédias o dia inteiro, as pessoas numa situação super complicada, e depois você ainda tem que lidar nesse dia a dia com as outras pessoas que você tem que dormir junto, tem que conviver, é muito complicado assim, do ponto de vista de relações humanas também. Acho que as pessoas, quando vão responder a um desastre, tem que ter uma saúde mental assim, muito boa para poder também tolerar. E por isso que, eventualmente, quando a gente vai para essas emergências, o prazo é muito curto. Assim. Por exemplo, eu estava falando do Níger, que eu fiquei um mês, era uma casa que tinha 28 pessoas na casa, sabe? A gente fazia reunião, começava a reunião a fazer meia-noite. Eu acordava às 3 da manhã para poder, 5 horas, para poder preparar os ice packs, as caixas, para 5 e meia da manhã a gente sair com os carros para poder fazer distribuição. Voltava 2 horas, 3 horas da tarde, dormia até 6 horas, a gente fazia a primeira reunião às 6, fazia a segunda à meia-noite, e às 3 da manhã estava de pé de novo. Então, a questão de responder em desastres, eventualmente, acaba sendo um desgaste muito grande para o profissional, tanto do ponto de vista físico como mental. Mas isso porque você está falando de uma emergência, né? De um desastre súbito. Quando você já participou de programa de desenvolvimento, né? E, na verdade, você foi acompanhando, né? No que você estava aí no Quirguistão. Por exemplo, que é uma situação mais tranquila, que é no desenvolvimento. Nesses casos, você consegue ter uma vida mais normal, digamos. Eu acho que existe contexto, né? Como você mencionou, eu estive no Quirguistão um tempo e lá eu não estava trabalhando, minha esposa estava, era um projeto de tuberculose. Então é uma situação um pouco mais, um pouco diferente. Não deixa de ser assim uma emergência médica quando você observa a quantidade de pessoas que morrem a cada dia, a cada ano de tuberculose, por uma dificuldade de acesso ao tratamento. O tratamento é muito complicado, pode ser muito longo. A tuberculose multiresistente, o tratamento leva 2 anos. Você imagina 2 anos tomando, sei lá, 10 pílulas, não sei quantas pílulas, comprimidos por dia, cheio de efeito colateral, assim, é muito difícil para o paciente. Mas não é uma coisa que você vai ter, por exemplo, no Sudão do Sul, que as pessoas, e aí eu trago assim
Eu trabalhei lá, eu tinha uma equipe de 120 pessoas trabalhando comigo no Sudão do Sul. Eu não conseguia planejar as atividades, porque as pessoas não conseguiam ter uma visão além do amanhã. As pessoas viviam cada dia, ela não sabia o que quer comer no dia seguinte. Então, você imagina se ela conseguia planejar o que a gente vai fazer daqui a um mês. Não tinha, isso era uma coisa que as pessoas não... depois de 50 anos de guerra, as pessoas nunca foram à escola, a língua deles é basicamente só falada, não tem quase nada escrito, porque as pessoas não têm. Então, você tinha uma dificuldade muito grande de planejamento mesmo das atividades. Já na questão do tuberculose, aí depende do contexto, os países, como é o país, né? A questão da tuberculose no Quirguistão, que é um país relativamente politicamente estável, teve um probleminha recentemente, aí com o Tajiquistão, tem umas situações até de fronteiras mal marcadas, mas ali era um outro tipo, né, de intervenção, né? Não é aquela coisa, não é um terremoto, por exemplo, onde a gente tem que morar. Eu não sei, a Adriana com certeza tem um número melhor, mas eu acho que durante o terremoto da Haiti tinha mais de 3.000 organizações trabalhando lá, ou eu escolhi em algum lugar alguma coisa do tipo. Então, era assim, a quantidade de expatriados, de organizações, era uma coisa de louco, até para coordenar as atividades, né? Bom, tem uma pergunta do Lucas. Não sei se eu tinha respondido. Claro. Tem uma pergunta do Lucas aqui, dizendo que, geralmente falando, como é o processo seletivo nessas organizações? Algum diferencial que eles buscam? Eu acho que cada organização pode ter um pouco suas peculiaridades, né? Mas eu acho que uma coisa que é muito importante para quem quer seguir essa carreira humanitária é idiomas. Você saber falar... quanto mais idiomas você souber falar, melhor. Eu acho que facilita muito, porque dá mais flexibilidade até para o profissional se deslocar entre os diferentes países. Eu falo português, inglês, francês e espanhol. Eu já trabalhei nas 4 línguas. Trabalhei na Angola e Brasil, em português. Trabalhei na Venezuela e na Colômbia em espanhol. Trabalhei no Níger, no Chad e no Haiti em francês. Trabalhei em Gana, Zimbábue, Sudão do Sul em inglês. Então, eu acho que saber idiomas sempre facilita, porque você acaba sendo um profissional mais flexível e apto a poder trabalhar em mais países, né? Além disso, eu acho que a questão de estar aberto, né? A adaptabilidade, flexibilidade, essa coisa de conseguir também sair talvez de uma zona de conforto para poder ir dormir num lugar que você tem que usar latrina, também você tem que estar disposto a esse tipo de abrir mão de alguns confortos para poder priorizar o serviço humanitário, né? Obrigada, Felipe. A Brenda quer fazer uma pergunta. Oi, Felipe, tá me ouvindo? Perfeito, pode falar. Felipe, eu gostaria de saber como é que funciona a comunicação entre as organizações. Assim, a gente sabe que diversas organizações atuam, né, ao mesmo tempo numa resposta, por exemplo, como a do Haiti. Então, em relação, por exemplo, ao que cada uma vai fazer, essa decisão é centralizada, existe sempre um comitê, vocês já vão com um direcionamento do que fazer. Como é que funciona essa questão? Normalmente, aí eu vou falar o que eu lembro de ter lido, estudado, até porque eu nunca participei muito dessas organizações, dessas reuniões mais de macro-level. Existe o papel da OCHA, né, que é a organização do Coordination of Humanitarian Affairs, que deveria ser, eu entendo, o líder dessa... conciliar, né, ou liderar essa agenda entre os diferentes participantes. Existe o Logistics Cluster, onde várias organizações participam, onde discutem também vários aspectos logísticos, compartilhamento de recursos.
No entanto, na organização que eu trabalhei mais tempo, poucas vezes, ou eu tive a oportunidade de participar de discussões mais consistentes ou estratégicas com outras organizações em termos de decisão de intervenção. Mas eu acho que aí vai depender também um pouco do contexto, da quantidade de organizações. Eu acho que, por exemplo, o Haiti, com, sei lá, mais de 300 ou 3.000 organizações, devia ser uma loucura. Eu não participei de nenhuma reunião desse tipo no Haiti, mas devia ser uma loucura, porque alguns países você vai ter um Ministério da Saúde, um Ministério de Emergência, ou o que seja, que deveria também liderar e as diferentes agendas por diferentes organismos ou organizações, mas acho que nem sempre isso funciona, não é fácil. Eu não tenho uma resposta, tá, Brenda? Assim, eu acho que, por mais que, assim, eu acho que eu entendo que a OSHA deveria liderar. Normalmente você tem as agências multilaterais, né, os organismos das Nações Unidas, mas você tem também um monte de outras organizações, seja organizações internacionais, seja organizações locais, e eu acho que é praticamente impossível você englobar todas as organizações. Você não vai conseguir botar 300 organizações sentadas numa mesa para decidir o que cada um vai fazer. Então, eu acho que acaba sendo, talvez em pequenos clusters, ou algumas decisões acabam não chegando num nível mais alto, eventualmente, para se decidir, senão mais informativo. Eu não tenho uma resposta perfeita para isso, não. Tá ótimo. Obrigada, Felipe. Eu não sei se a Adriana tem alguma experiência nisso, assim, alguma coisa que eu falei que queira complementar, mas eu acho que é um processo difícil, né, coordenar diversas organizações. Tem organizações que chegam para atuar em desastre, nem fica sabendo das reuniões do cluster, nem participa dessa atividade toda de coordenação, mas que é bastante necessários para evitar a duplicação de esforços, para evitar uma série de problemas de atividades não coordenadas. Bom, mas acho que tem muitas oportunidades, acho que assim, comunicação é sempre um problema, né? A falta de comunicação própria acaba sempre sendo um problema, né? Certamente, se as organizações tiverem uma maneira de se comunicar, de alinhar, vão encontrar diversas oportunidades até de redução de custos, até para o próprio transporte, ou possibilidades de compartilhamento de recursos que podem até melhorar o impacto, né? Mas isso é super difícil de acontecer. Não existe uma regra, eu acho que não existe... no final das contas, temos diferentes pessoas fazendo parte das organizações, e aí também, além da organização, a organização é controlada por pessoas, então tem que ver como as relações interpessoais, como as pessoas vão estar ali abertas ou buscando esse tipo de colaboração, né? Que não nem todos talvez tenham a mesma percepção. E as ações de preparação são ainda mais importantes, porque não é na hora da resposta que esse tipo de coordenação vai ser construída de forma eficaz, né? Então, ações de coordenação, de participar de cluster, entender como é que outras organizações atuam, tem que começar antes da ocorrência de um desastre. Certamente, 100% de acordo. Bom, mas tem mais uma pergunta aqui, que qual a missão mais marcante para você e por quê? Olha, eu acho que cada uma tem guarda espacinho do coração, sabe? Eu acho que por mais que tenham sido difíceis, assim, a primeira que eu trabalhei foi a Colômbia, foi a minha primeira experiência humanitária, estava muito próximo do Brasil, mas foi uma experiência mais longa também. Eu acho que eu fiquei no mesmo país, eu fiquei 9 meses. Eu acho que o Haiti foi muito marcante do ponto de vista de situação, né? Um cenário, como eu mostrei
nas fotos aqui para vocês, isso realmente não sai da cabeça, né? Uma coisa que realmente não dá para esquecer. Eu tive depois no Zimbábue, depois da Haiti, e foi um projeto que não era guerra, não era desastre natural, mas era um projeto de HIV imenso. Assim. Eles trabalhavam em um hospital e 29 clínicas que a gente ajudou a reformar. Então, era um projeto muito grande. Eu tinha uma frota de, sei lá, 14, 15 carros, umas 60 pessoas sob minha responsabilidade. Mas era um projeto diferente, né? Eu estava falando do Sudão do Sul, que as pessoas não sabem o que é o amanhã. No Zimbábue, a gente tinha aí médicos nacionais super qualificados, assim. Apesar de você ter o problema da superinflação, né? Um país que também teve seus problemas aí depois, foi um dos últimos países até se tornar independente na África, mas ainda tinha um sistema de educação muito bom. Aí depois do Zimbábue eu tive no Níger, foi uma campanha de vacinação, foi muito marcante também de ver assim, um país muito pobre, dos mais pobres aí do mundo, mas eu ainda conseguia ver o sorriso no rosto das pessoas, assim. No Sudão do Sul eu estava lá durante o processo de independência, puxa vida, quem diria, né? O último país a se tornar independente no mundo, eu estava lá durante esse processo. Que mais? Estive na Venezuela, Gana foi minha primeira experiência com um programa de alimentação mundial, foi uma oportunidade, foi ano passado, interessante. Estive no Chad também, um cenário bastante diferente, super desértico, assim. Acho que cada lugarzinho acaba ficando um pedacinho na memória. Legal. Bom, Felipe, para fechar, você falou aí da sua experiência, né? Trabalhou em grandes empresas, Embraer, trabalhou no metrô, e aí agora está trabalhando em operações humanitárias. Como você disse, tem uma série de desafios de trabalhar na área humanitária, seja essa questão, por exemplo, da moradia durante uma resposta a desastre, uma emergência que você tem se vê na necessidade de ter que dividir casas com um grande número de pessoas. Tem também a questão da segurança, que a gente não falou muito, mas que em alguns lugares você tem que respeitar protocolos de segurança para não ser sequestrado, né? Eu acho que a questão da segurança realmente eu acabei não comentando, mas o Sudão do Sul, por exemplo, depois das 6 horas da tarde, a gente não podia botar o pé para fora do compound. Durante o dia a gente só botava assim e por razões assim, precisamos sair, vamos ali no mercado comprar alguma coisa. Mas a gente ia de carro, não podia caminhar. No Sudão do Sul, para vocês terem uma ideia, eu vi as pessoas carregando um fuzil AK-47, como você anda na rua do Rio de Janeiro e vê a pessoa carregando uma mochila ou uma bolsa na mão. Assim. Eu vi as pessoas carregando fuzis. Então, não é uma coisa muito, muito legal, assim, eu diria, de ficar vendo isso. Mas a questão da segurança é um fator que tem que ser levado em consideração. No Haiti, também, quando eu estava lá, eles também tinham toque de recolher. Alguns países é um pouco mais flexível. Gana, por exemplo, não tive problemas, não tinha nada, assim, era super seguro, mas varia. Desculpa, você ia completar a questão, eu acabei te cortando para falando de segurança. Né? Não, mas... Agora que eu me dei conta. Não tem problema, mas o que eu ia te perguntar é, considerando esses desafios todos, o que te leva a continuar trabalhando em operações humanitárias? Você já pensou em voltar para o mercado? Voltar currículo aí? Olha, eu acho que vai ser, já pensei, mas eu acho que vai ser tão difícil me quererem, assim, mas não sei. Eu acho que, assim, a gente está falando, e aqui eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar, né, com seus alunos. A maioria das pessoas que estudam na PUC, que é uma das melhores universidades do Brasil, uma referência na área de engenharia,
nem todo mundo tem essa oportunidade de estudar na PUC, numa UF, ou o que seja, né? Eu acho que... E aí eu trago, assim, antes de chegar na conclusão, uma das coisas que me motivou a trabalhar a fazer essa virada de chave, a mudar para trabalhar no mundo humanitário, eu tive uma vez no Festival Literário de Paraty e assisti uma palestra do Ismael Beá, chamava Muito Longe de Casa, o livro que ele escreveu, a história de um menino soldado. Ele era um ex-menino soldado em Serra Leoa. Eu imagino que a idade média dos seus alunos seja aí na faixa dos 20, provavelmente não se lembram o que aconteceu em Serra Leoa lá no 20 anos atrás, mas teve uma época muito complicada. E aí eu comecei, quando eu li esse livro, eu fiquei pensando um pouco, puxa vida, eu nasci no Brasil, que sorte, né? Eu estudei, a família deu relativamente estável, que me permitiu que estudasse, tudo. Mas tem muita gente que não tem isso, né? Como eu falei do Sul, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, não sabe o que vai comer, e outras pessoas têm essa sorte, né, de nascer em outro país, ou ter um passaporte diferente. Hoje a gente fala muito a gente não abordou o tema, mas a questão da migração, as pessoas no Mediterrâneo tentando chegar na Europa de qualquer maneira para poder ter um pouquinho de esperança de vida. E eu acho que isso foi uma coisa que me fez refletir muito e que me fez querer ingressar no mundo humanitário. Eu trabalhei no metrô também, aí eu acho que, por mais que as pessoas reclamem muito do metrô do Rio de Janeiro, mas eu acho que trabalhar no metrô também foi muito interessante, não com approach humanitário, propriamente dito, mas trabalhando para poder melhorar a mobilidade urbana e fazer com que as pessoas pudessem ter mais tempo para ela, né? Mesmo que você ganhe alguns minutos ali no seu trajeto, você está dando a oportunidade para a pessoa se dedicar a uma outra coisa. Então, não é a mesma coisa que trabalhar num projeto humanitário, mas eu acho que é um trabalho também muito interessante e em prover, né? Eu acho também, quando a gente está falando assim, da questão do engenheiro, e como a gente leu até a própria definição lá, eu acho que o engenheiro tem que usar seus conhecimentos, que estuda, para poder melhorar. Uma das coisas é melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja por meio de uma operação humanitária, seja por transporte, seja por outras inovações. A gente tem tanta coisa acontecendo, ou tantas oportunidades de melhorar, né, a vida, seja nossa, seja dos outros, seja de outros países. E aí acho que essa questão retomando, como eu falei, a questão da sorte, né? Algumas pessoas tiveram um pouco mais de sorte que outras na vida, mas nem por isso a gente tem que deixar essas outras pessoas não olhar para elas. A gente não precisa deixar de olhar para elas e tentar trazer um pouco mais de conforto para a vida desses outros. Bacana, Felipe, obrigada. A gente está aí em cima do tempo. Apareceu mais uma pergunta aqui, pergunta rápida para resposta rápida. Qual a missão com maior desafio em relação à escassez de recursos? Foi o Sudão do Sul. Eu acho assim, como eu mencionei, né? Era o país do tamanho de Minas Gerais, que tinha 17 quilômetros de asfalto, só para ter uma ideia, mais ou menos uma ponte de Niterói dentro de Minas Gerais. Então, a gente recebia algumas coisas por caminhão, levava 2 ou 3 dias quando o caminhão conseguia chegar. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve que abrir uma outra base por conta de um fluxo de deslocados internos, e a distância era 65 quilômetros de carro. A gente levava 6 horas e meia de carro para poder fazer esses 65 quilômetros. Era mais ou menos 10 quilômetros por hora de velocidade média. Isso quando a gente conseguia ir sem atolar o carro, porque às vezes a gente atolava aqueles Land Cruisers grandes e a gente tinha que chamar um trator para poder tirar o carro
do Toledo. Então, era muito complicado. A maioria das coisas a gente recebia por avião, mas algumas coisas não tinha como. Então, a gente tinha que estar se reinventando e tentando prever o máximo possível as dificuldades que a gente ia ter. Como eu dei o exemplo da bomba de sucção de sólidos, eu pedi ela com uns 2 ou 3 meses antes da necessidade que eu tinha de usá-la, porque eu já imaginei, puxa vida, vai dar ruim. Então, eu já pedi, essa bomba veio de Bruxelas e chegou para o Sudão do Sul, lá. Demorou algumas semanas, mas chegou. Obrigada, Felipe. Bom, então, agradeço aí a todo mundo, agradeço ao Felipe pela disponibilidade mais uma vez de estar aqui com a gente, e agradeço a todos pela presença. Espero que os desafios que o Felipe colocou não sejam suficientes para desestimular ninguém a atuar numa operação humanitária, né, que pode ser uma coisa pontual, né, uma vez na vida, ou pode ser um plano de carreira, que é o que o Felipe colocou. Então, para quem está em contato com a gente pela primeira vez, continue nos acompanhando pelas redes sociais e para ter notícias dos nossos próximos webinars. Obrigada pela participação hoje. Tá. Só para complementar, Adriano, só para fechar, eu deixei ali na apresentação, tinha meus contatos, se alguém precisar, se alguém tiver alguma outra dúvida, ou pode contactar diretamente a Adriana, que pode fazer o link para poder me contactar, ou que possa ver aquelas perguntas, podem ficar à vontade, estou sempre disponível também para esclarecer o que talvez não tenha dado tempo de a gente abordar aqui, ou que alguém eventualmente possa vir a ter alguma outra dúvida para frente. E, mais uma vez, agradecer aí a Adriana e o Rendes pela oportunidade de compartilhar a experiência. Sempre é um prazer aí falar com os alunos de engenharia. Não esqueça de resolver aquela integral, tá? Tá bom, Felipe, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite para vocês.